E aí galera que lê Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e é um prazer estar novamente com vocês para a gente poder conversar sobre quadrinhos. E o bate-papo de hoje é justamente sobre gourmetização de quadrinhos, um assunto que vira e mexe e volta aí na pauta, né? Porque também é um assunto que o pessoal sempre está conversando, sempre está tocando nesses elementos, né, que envolvem essa questão da gourmetização dos gibis. Elemento esse muito forte nos dias de hoje e que tem, na minha opinião, uma vida muito longa ainda por conta de alguns fatores que eu quero tocar no assunto com vocês no presente vídeo. Antes, porém, de conversarmos sobre o assunto específico do vídeo, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e esteja aí se inscrevendo no canal. E também, se você não tem o costume de curtir os vídeos, curta o vídeo, porque isso ajuda demais, dá conta na divulgação do canal dentro do YouTube. Então, desde já eu agradeço, né, pela ajuda de vocês, você que está se inscrevendo agora e você também que está curtindo esse vídeo. Então, vamos ao assunto que nos interessa, que é especificamente a questão da gourmetização de quadrinhos. Quando eu comecei a ler gibi, não tinha gourmetização de quadrinhos, né? Ou seja, esses cabelos grisalhos já passaram por um período aí de leitura meio longo, mas o que acontece? Acontece que os quadrinhos eles eram pura e simplesmente formatinhos, né? E os formatinhos com aquele tamanho pequeno, sem nada de especial nesse sentido, capa revista, um papel ali, jornal e tudo mais, e de vez em quando a editora Abril publicava uma coisa ou outra numa minissérie de luxo, em 2 edições, 4 edições, 3 edições, que era um papelzinho um pouco melhor, e era um pouco mais caro consequentemente, porque era em formato americano, coisa e tal, babá. E o tempo foi passando, algumas edições um pouquinho mais bonitinhas ali, outra aqui, depois as mensais premium, né, que afastou muita gente, porque elas eram muito caras, e tinha um papel um pouco mais rebuscado, um formato um pouquinho mais rebuscado, e a Panini assume. A Panini, no período que ela assume, a gente tem uma mensal um pouco mais cuidadosa, e quando a gente olha, por exemplo, para as mensais de hoje, né, que elas são gourmetizadas, elas não deixavam de ser exatamente gourmetizadas quando a Panini começou, né, porque tinha papel cartão, mesmo o papel da capa de hoje, né, e o papel LWC, e hoje é o papel cochê. Depois a Panini pegou e a medida para conter custos, né, e manter preço, o que acontece? Eles foram então reduzindo o tamanho da revista, que ela era um pouco maior, foi para formato americano, o papel LWC permaneceu, depois eles tiraram a capa cartão, aí ficou a capa revista com papel LWC, depois o Pisa Bright com a capa revista, e dessa forma a Panini foi levando adiante, e saiu uma edição ou outra mais rebuscada, que foi o caso dos maiores clássicos, né, tanto do lado da DC quanto do lado da Marvel, e também as bibliotecas históricas. Estes que não funcionaram muito, até porque tinha um preço um pouco salgado, ou muito salgado, e ficava difícil da maioria de nós comprarmos esses quadrinhos. Entretanto, porém, aconteceu uma coisa interessante num dado momento da história, e esse negócio interessante se chama Coleção da Capa Preta da Salvat. Exatamente. Quando essa coleção surgiu, né, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que essa coleção com capa dura e papel cochê, né, ela trouxe um novo momento por colecionador, porque vamos e venhamos, e não dá para negar isso, né? A boa parte dos colecionadores entrou em êxtase quando viu a possibilidade de ter grandes clássicos da Marvel em formato de luxo na sua coleção, e ainda formava um painel quando juntava todas as edições, e na medida com que formava esse painel, as pessoas parece que ficavam mais felizes ainda, só não levavam em conta quanto custaria ter toda essa coleção na sua casa, né? O quanto que precisariam dispor de grana para fazer isso. O que acontece? As outras editoras acabaram vendo que esse negócio de capa dura era um bom negócio e aí alastrou, né? Ou seja, tinha algumas editoras que já tinham alguns materiais de capa dura, mas depois da coleção da capa preta da Salvat, esse negócio alastrou de um jeito, mas de um jeito tão grande, que hoje o termo capa dura é extremamente comum, e a tal da gourmetização de quadrinhos, ela se tornou um negócio cada vez mais amplo, e viu-se inclusive as empresas que isso seria um grande negócio,
Por quê? Porque as pessoas gostam muito da aparência da tal edição definitiva, gostam muito da aparência da tal edição de luxo, né? E consomem com força esse tipo de produto. O que acontece? Acontece que nós colecionadores, nós temos o quê? As nossas preferências, por óbvio, né? Alguns dirão, eu não gosto de gibi de capa dura, ocupa muito espaço, é pesado, isso e aquilo. Outros dirão, eu gosto mesmo de capa dura e só compro capa dura. Outros dirão, cara, quanto mais simples melhor, isso é gibi, tem que ser acessível. Outros vão dizer, gibi está muito caro, está complicado de colecionar. E tudo isso é verdade. Ou seja, de fato é caro, de fato está cada vez mais difícil de comprar. E não só isso, a partir dessas variáveis que a gente está vivendo hoje em dia, né, nós temos um elemento que para mim é irreversível. Qual é o elemento irreversível? Gourmetização de quadrinhos. Quanto mais quadrinho de luxo, melhor na cabeça de algumas pessoas, né? Então, por quê? Porque o tal do quadrinho de luxo virou uma espécie de edição de colecionador. E as pessoas gostam muito desse termo, edição de colecionador. A partir disso, a gente tem, então, edições de colecionador que são muito bonitas, né? E não dá para negar a beleza de algumas publicações, né? Por exemplo, se você pega a edição de Moonshadow nas suas mãos, você vai se deparar com um quadrinho muito bonito, né? Deixa eu até pegar ele aqui para nesse momento aqui, ver se está fácil de pegar. Aqui. O que que acontece? É bonito, não é bonito? Claro que é bonito. Olha isso aqui. Né? Olha que coisa bonita, né? É uma edição maravilhosa, tem até aquelas coisinhas aqui por dentro para poder marcar. Tem um papel bom demais da conta, que é o papel couché, mas é um gibi pesadão, né? Ocupa bastante espaço e é caro. Então essa é a questão, né? Então nós temos sim, ele é bonito, ele tem esse aspecto e acontece o quê? Acontece que a aparência atrai. Né? Desde quando? Desde que o homem é homem, né? Desde que o homem é homem, a aparência atrai. Né? Então o que que acontece? A primeira coisa que a gente olha é a aparência das coisas. Né? Então se você vai comer alguma comida, você dá uma olhada na aparência dela. Você fala assim, rapaz, isso aí tá muito feio, eu como isso aí não. Né? Mas por quê? Porque é bem assim, ué. A gente compra, antes de tudo, uma coisa por aparência. A gente, na verdade, os nossos olhos voltam, né, para a aparência. E isso daqui, queira ou não, com a aparência bonita, chama a atenção. O problema é que é caro. O problema é que pesa no bolso das pessoas. Né? Então a gente acaba comprando quadrinho de luxo de que jeito? Com promoções e mais promoções, e quanto maior a promoção, mais ou menos difícil é comprar esse gibi. Dito isso tudo, gente, chegando então às questões que eu quero realmente abordar com vocês, o que que acontece? Acontece que nós vivemos um período onde as pessoas, elas sim, elas gostam, em boa parte delas, não todas por óbvio, dessa gourmetização. Elas gostam dessas edições de luxo. Tanto gostam que essas edições de luxo vendem. Essas edições de luxo são cobiçadas. Essas edições de luxo chamam a atenção dos consumidores. E os consumidores, muitos deles, né, são meio desenfreados, saem comprando. Hoje em dia, inclusive, tem um tal do bookplate. E o que é um bookplate? Um pedacinho de papel com a assinatura do autor, ou do desenhista, ou do roteirista, ou quem sabe dos dois. Eu não sei o que acontece com as pessoas, que o espírito de cobiça nasce com tudo, que as pessoas saem desesperadas comprando. Pra quê? Porque eles querem o pedacinho de papel com a assinatura. Sabe? Ah, mas o que é isso? É para você ver a que ponto que nós estamos. Nós estamos hoje cobiçando pedacinhos de papel com assinatura. Sabe? Mas por quê? Porque o nosso colecionismo ele está muito mais no volume de coisas que a gente quer ter, inclusive um pedacinho de papel com assinatura, do que necessariamente com a qualidade do gibi. Ou seja, nós estamos vivendo um período que a qualidade do gibi parece não importar para muita gente. O importante é ter ele bem bonito e, além de bem bonito, agora quem sabe com um pedacinho de papel ao lado com a assinatura do bendito do autor. Sabe que importância que eu dou para esses bookplate? Nenhuma. Por quê? Cara, eu não dou a mínima se eu vou ter uma assinatura do Alan Moore, se eu vou ter uma assinatura, seja lá de quem for. Mas por quê? Porque é um pedaço de papel assinado, sabe? Só isso. Então, mas é só um pedaço de papel assinado. Então, o que que acontece? Você vai ter isso aí guardado para você e só. Aí alguém vai vender o pedacinho de papel lá no Mercado Livre. E vai ter um doido que vai comprar porque quer um pedacinho de papel assinado pelo Alan Moore, ou seja por quem for. E sabe, as pessoas estão hoje ficando bravas inclusive, porque eles não conseguiram o pedacinho de papel assinado e agora vão ter que comprar a edição sem o pedaço de papel assinado. Você está entendendo como é que está a cabeça das pessoas? Então o que está virando? Está virando um negócio meio complicado. E
é uma coisa que quanto mais coisinha coloca, mais interessante fica. Por quê? Porque vai ficando mais luxuoso. Agora eu tenho ele em capa dura, com não sei o que, com um marcador, com mais não sei o que, com um joguinho no meio, com um tabuleiro, e agora junta ainda mais um papelzinho com a assinatura do Neil Gaiman. Você está entendendo a parada? Então, ele vai virando um negócio cada vez mais rebuscado e muitas vezes a gente está deixando de lado o que mais importa num gibi, que é justamente a história. Né? E aí vem uma outra questão. Quando nós vamos comprar um gibi dito gourmetizado, um gibi de luxo, um gibi todo invocado, o que vai acontecer? A gente tem que também saber responder a pergunta se vale realmente a pena comprar esse negócio. Como assim? A história vale R$100? O conteúdo que está ali dentro daquele gibi vale 120 conto? Como, por exemplo, Vingadores versus X-Men vale 200? Ué, né? É uma edição de luxo, né? Capa dura, né? Com extras e não sei mais o que. Vale? Aliás, extras, tem gibi que tem um monte de extras, mas um monte de extras. A pergunta é, você lê os extras? Você olha os extras ou acaba a história, você fecha o gibi e guarda? Na maioria dos casos eu dou uma folheada em cima daqueles extras e eu não leio, porque tem muito daqueles extras que eu não me interesso. E aí eu deixo lá de lado, ou seja, se tirasse todas aquelas páginas de extras, ficava mais bacana. Mas é edição de colecionador, então tem que ter extras. E tem gente que fica braba quando só tem a história e não tem extras. Entendeu qual é o problema? Então as editoras que não são bobas, o que elas fazem? Quanto mais rebuscado é melhor, então elas vão deixar mais rebuscado. E o elemento de capa dura, ele é tão forte que se você for prestar atenção, você vai ver, por exemplo, uma editora igual a Devir, que não tem preços baratinhos, digamos assim, né, que são relativamente salgados, ou quando não muito salgados os preços da Devir, mas há edições, por exemplo, como o Imperdoável, né, que ele tem duas versões, uma para que ela vende, digamos assim, para todo mundo, que é em capa cartão, e uma que é exclusiva da Amazon, né, que é em capa dura. Por que a Amazon pediu uma edição exclusiva em capa dura para Devir? Porque vende bem, senão a Amazon não pediria. Essa é a questão. Então as pessoas, por mais que a gente possa fazer críticas, elas continuam muito interessadas no produto luxuoso. As pessoas, por mais que a gente possa fazer críticas, elas continuam muito atentas ao produto luxuoso. Por quê? Porque o luxuoso é bonito, o luxuoso chama atenção, o luxuoso enche os olhos, o luxuoso desperta cobiça. Entretanto, porém, a principal coisa que deveria nos fazer comprar um gibi é o conteúdo da história. Se ele realmente é interessante, se ele realmente vale aquilo, né? Se a aplicação do meu dinheiro vai adiante naquilo lá, né? Mas é o não sei quem. E há pessoas, inclusive, que não foi uma vez ou duas que eu já vi isso, que dizem, não interessa o preço, eu pago. E outras disseram, isso tem que sair em capa dura porque eu quero em capa dura, e seja o preço que for sair em capa dura, eu compro. Aí está, né? E nós vamos ter a ala que critica isso. E isso é saudável, por óbvio. O que eu particularmente acho? Eu acho que isso não vai mudar. Como é que é? O elemento da capa dura chegou e chegou para ficar. O elemento do luxuoso chegou e chegou para ficar. E a cada dia ele estará mais luxuoso e, consequentemente, dependendo da situação, mais caro e de mais difícil acesso a nós, infelizmente. Mas essa é uma realidade que a gente hoje tem que viver, querendo ou não querendo, né? Então é irreversível, há de ficar cada vez mais caro, inclusive por conta disso, né? E queira ou não, a margem de lucro, pelo que eu fiquei sabendo dentro daí das minhas especulações, né? A margem de lucro obtido por uma empresa num produto de capa dura é maior do que o obtido num produto de capa cartão. Então, se o lucro é maior, para onde que vai ser a escolha própria dessa editora? Há produtos, inclusive, que a gente tem que questionar para que eles vão sair em capa dura. Na minha opinião, não precisa. Por que a Kamala Khan, a Miss Marvel, precisava de material em capa dura? Podia ser em capa cartonada e ser mais barato e mais gente ter comprado. A um ponto que hoje está bem caro. Pantera Negra, do Ta-Nehisi Coates, é outro título que poderia ter saído só em capa cartão e estava bom demais, né? Mas a gente gosta muito, né, digamos assim, do negócio luxuoso, né? Então, se sai um 100 balas em capa cartão, as pessoas compram, mas agora que pode sair ele agora de novo em capa dura um pouco maior e mais caro, vamos então largar para lá a nossa capa cartão e vamos gastar de novo com 100 balas, mas agora numa edição mais bonita, viu? É mais importante muitas vezes para as pessoas o formato, ou seja,
a edição bonita do que o conteúdo da história. E essa, para mim, é o maior problema. A grande questão é, nós estamos valorizando demais o formato. A gente está valorizando demais, em linhas gerais, por óbvio, né, a questão da aparência e muito pouco a questão do conteúdo. E o que mais interessa quando nós compramos o gibi é o conteúdo. Nada é mais importante que o conteúdo, porque a gente, queridos, não vamos consumir, de certa forma, na leitura, capa dura. A gente consome histórias, né? E essa é a questão. Então a gente tem que dar uma avaliada nessas coisas, repensar algumas coisas e ver, inclusive, se vale a pena realmente pôr tanto dinheiro num determinado gibi, ou seja, essa história vale isso tudo, né? E outra, né? A gente, já que é assim, a gente tem que também entrar num exercício de profunda paciência e esperar até onde dá para comprar determinados quadrinhos, porque eles são muito caros, para despencar o preço de verdade e a gente poder comprar e aí poder ter esse quadrinho de uma forma mais acessível, justamente porque fica difícil certas coisas. Mas infelizmente a gourmetização chegou e ela não vai parar. Infelizmente hoje as pessoas consomem mais a aparência do que o conteúdo, e infelizmente com esses bookplate que tem saído agora, isso tem acendido mais um pouco ainda a cobiça das pessoas, e empresas não são burras, né? Elas veem que o consumidor gosta desses pedacinhos de papel também, então eles começam a colocar um depois do outro, porque isso também vende o produto deles, porque as pessoas querem um pedacinho de papel assinado pelo autor, e querem muito, e se marcar bobeira, brigam por causa desse pedacinho de papel, onde a história, por sua vez, perde também a importância, porque o importante agora é ter uma edição com um pedacinho de papel. Eu não sei o que você pensa sobre isso, nem sobre as coisas que eu andei falando, mas eu queria saber a sua opinião. Como é que fica, né? Como é que a gente tem que lidar com essa gourmetização de quadrinhos? Como é que você lida com ela? O que te é importante? Você sempre prioriza antes de tudo a história, ou você está mais interessado na aparência do quadrinho, ou seja, tem que ser todo bonitão. E esse lance do bookplate hoje em dia, que agora está virando uma moda e parece que as pessoas querem se estapear, se deixar por causa de bookplate. O que você pensa de todas essas coisas? Vamos conversar um pouco, vamos bater um papo, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.